Pai do Senhor, está começando mais um Dejadcast, né, a nossa quinta edição. A gente está nessa série de edições trazendo sobre a revista do segundo trimestre de 2026, tá certo? Tem por título Entre a Verdade e o Engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à Palavra de Deus. Hoje a gente vai estar tratando acerca da lição número 5, que tem por título A Falácia da Teologia Progressista. Então, eu me chamo Ravel Soares, sou daqui da Igreja Assembleia de Deus em Patu, Rio Grande do Norte. A gente é pastoreado pelo pastor José Luiz de Oliveira, nosso superintendente da Escola Dominical Auxiliar Francisco Soares, e hoje a gente está aqui com o Diácono Jonas. Ele agora vai se apresentar e vai também dizer suas expectativas para a edição de hoje. Meus irmãos, saúde a todos com as pazes do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Estão bem? Meu nome é Diácono Jonas Azevedo, sou líder da Umadecamp e hoje estamos aqui para falarmos acerca de uma teologia que tem adentrado em nossas igrejas, tem feito parte da vida de muitos jovens. Iremos falar mais sobre ela, que é a teologia progressista. Amém, irmão Jonas. Só para recapitular aí para os amados irmãos e amigos que estão nos ouvindo, a gente vai estar tratando hoje da falácia de teologia progressista, lição número 5. O texto principal diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, não segundo a Cristo. Colossenses 2:8. O resumo da lição diz: a teologia progressista tenta adaptar a fé cristã às ideias contemporâneas, relativizando verdades fundamentais e buscando enfraquecer a autoridade das Escrituras. Certo? Então a gente vai estar tratando acerca desse assunto hoje. Desde já eu convido a você a escutar até o final, a assistir até o final, deixar seu like, seu comentário, para que a gente possa estar trazendo mais e mais conteúdos como esse, tá certo? A gente tem tanto essa versão no YouTube, que é o nosso principal canal, como nós também temos a versão lá no Spotify, tá certo? Então, quem quiser assistir, quem quiser ouvir, na verdade, pelo Spotify, a gente também tem a nossa versão, certo? A gente vai dar início agora a uma série de perguntas com o Diácono Jonas, para a gente abordar o assunto da lição de uma maneira dinâmica, né? Bom, Jonas, o título da lição, ele fala sobre teologia progressista. Antes de mais nada, eu queria perguntar a você o que é teologia progressista e o que é que ela defende. Bom, Ravel, antes da gente iniciarmos aqui apontando o que ela defende, eu acho que a gente precisa pontuar aqui que vinha sendo falado desde a primeira aula, né, que o marxismo é uma corrente filosófica que traz consigo a ideia de ver o evangelho como óbvio da sociedade, né? Para o marxismo, o evangelho é algo que não é útil, ou seja, o evangelho é apenas uma corrente que serve para iludir as pessoas. Então, dentro dessa perspectiva, a teologia progressista vai vir de uma vertente marxista. O que a teologia progressista defende? Ela defende a reinterpretação da Bíblia, da fé e dos valores que nós temos como absolutos. Ou seja, a teologia progressista, ela visa uma reinterpretação do modo de vida do cristão. E quando a gente vai entrar nisso, nós não vamos ver como se ela estivesse negando a Bíblia de imediato, mas fazendo pequenos reajustes. É como se ela olhasse para a Bíblia e dissesse assim: olha, a Bíblia, há alguns anos atrás, ela estava coerente ao tempo que ela dizia. Ela é uma verdade. Mas, aos dias de hoje, ela precisa ser reinterpretada. Quando nós vamos olhar isso, nós entramos entre três coisas que eu acho muito interessante ser destacadas aqui para os ouvintes. A primeira é o relativismo moral. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quando a gente olha para o relativismo moral, é como se os ensinamentos bíblicos referentes às verdades que nós acreditamos, como, por exemplo, que Deus ele é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus ele pode tudo, essas verdades elas podem ser canceladas a partir de uma reinterpretação. Como também falar a verdade. Nós sabemos que falar a verdade ela é um princípio bíblico e que a mentira ela vai contra esse princípio. A família, por exemplo, nós sabemos que a família é formada por um homem e por uma mulher. Nós sabemos, por exemplo, que é errado a fornicação, a imoralidade sexual, mas dentro da teologia progressista, nós vamos encontrar uma reinterpretação
para os padrões que são bíblicos. E essas reinterpretações, elas barram em um subjetivismo. Como assim? Fica a seu critério, Ravel, se aquilo ali se aplica à sua vida ou não. É como se a teologia progressista ela dissesse o seguinte: olha, aqui você tem a escritura, mas essa escritura não precisa ser interpretada a partir de meios exegéticos. Ela fica restrita à sua interpretação. Se você acha que cabe a você viver aquilo, beleza. Se não, você descarta. E você continua dentro do evangelho. Então, a ideologia progressista, ela parte do quê? De uma experiência pessoal que ganha peso. É como se a cultura ela fosse moldada pela palavra. Nós acreditamos isso, né? Que a cultura de um povo ela vai ser moldada pela palavra. Já a teologia progressista, não. Ela diz o contrário, diz o quê? Olha, a cultura de um povo deve estar acima da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela precisa ser reinterpretada de acordo com o contexto que está inserido. Que aí a gente vai entrar dentro do quê? Dentro de pessoas que dizem que a Bíblia precisa ser reescrita, que trechos precisam ser retirados. Eu pergunto, onde é que há a verdade nisso? Porque se eu pego a palavra de Deus e eu reinterpreto ela segundo a minha própria vontade, ela deixa de ser a palavra de Deus e ela passa a ser a palavra segundo o que eu quero, segundo o que eu acredito. Então, a teologia da prosperidade surge como uma forma de nós fabricarmos o nosso próprio Deus. É como se a gente pegasse aquilo que nós achamos importante no Evangelho e rejeitamos aquilo que nos confronta. Então, dentro da teologia da prosperidade, você vai ver, Ravel, muito um apelo para um sincretismo. Sincretismo no sentido de quê? No sentido de que todas as religiões, elas te aproximam de Deus. E aqui, Ravel, vai entrar um grande perigo que eu preciso dizer a você que está ouvindo, que é o quê? É o secularismo. Não vai existir uma diferença entre o sagrado e o profano. O crente ele passa a viver e a ver tudo como se fosse lícito. E vai de encontro ao que o apóstolo Paulo diz. O que é que o apóstolo Paulo diz? Todas as coisas me convêm, mas nem tudo é lícito. Mas dentro dessa teologia, nós vamos observar, Ravel, que sabe o que acontece? Todas as coisas, elas são lícitas. Por quê? Porque é uma fé reinterpretada. Não é a fé da palavra de Deus. É uma fé segundo o que você acredita. Não é o evangelho segundo Jesus Cristo. É o evangelho segundo Ravel. É o evangelho segundo Jonas. É o evangelho segundo Cláudio. Personalizado. Personalizado. Eu pego aquilo que me agrada, pego aquilo que eu gosto e pronto. É mais ou menos isso. A teologia da prosperidade, da progressista, né? Já estou querendo já chegar lá na frente, mas a teologia progressista que também flerta com a teologia da prosperidade, ela se dá de três formas. Só para a gente fechar aqui. Através do relativismo moral, o certo e o errado não existe, a depender do contexto. Subjetivismo, já entra nisso, né? A verdade é relativa, ela é sua, né? Você pode interpretar e interpretar a Bíblia da forma como você acha melhor lhe convém. E a gente vai ver o secularismo. Todas as coisas são lícitas. Ou seja, você pode fazer de tudo. É tanto que tem crente que está assistindo série aí, eu não preciso dizer o que passa nas séries, mas acho normal. Por quê? Porque a teologia é progressista. Isso já entrou na mente dele, ele não consegue diferenciar. Então a gente vê o quê? O que Jesus disse que não podia acontecer. E não acontece. Não existe comunhão entre as luzes e as trevas. Ou seja, se eu estou tendo comunhão com as trevas, eu estou em trevas. Está lá na carta do apóstolo João, a primeira carta do apóstolo João está falando isso, né? É aqueles que dizem que conhecem a Cristo, mas que não vivem segundo a palavra de Cristo são mentirosos. Então, a teologia progressista, ela se enquadra nisso, né? É o critério, deixa de ser o que Deus revelou e passa a ser o que eu quero, o que eu acredito. A revelação de Deus ela é descartada. É uma revelação que ela não é prioridade. A prioridade é como você pensa. Se você acha, por exemplo, que o homossexualismo ele é correto, correto. Se você acha que é correto ter 3 mulheres, tudo certo. Se você acha que é correto roubar, tudo certo para você. É a sua reinterpretação da palavra de Deus. Então a palavra de Deus deixa de ser a pedra de esquina. Deixa de ser o fundamento. E aí você começa a ter várias reinterpretações. É uma questão bastante perigosa, Jonas, porque
O ser humano, ele a cada momento, ele quer reinterpretar novamente o seu entendimento. Vamos dar um exemplo. Para muitas pessoas, há 210, 220 anos, exatamente, a escravidão não tinha problema nenhum. Quando a gente pega lá no tempo, já aqui no Brasil, né, com os escravos, muitas pessoas pensavam que não tinha problema nenhum, vamos dizer assim, uma reinterpretação, né, deles mesmos acerca do que é o evangelho, acerca de como devemos tratar nosso próximo, do amor próximo e tudo mais. Ou seja, é como se a gente estivesse dizendo, olha, a interpretação depende dessa mesma humanidade, que há 200 anos, 300 anos atrás, estava dizendo que escravidão não tinha problema nenhum. Então, essa mesma humanidade vai ter o critério agora de decisão. Então, a gente já percebe aí vamos dizer assim, a falta de sentido, a falta de coesão nesse quesito aí. Porque a gente vê que a humanidade há 200, 300 anos concordava com isso. Então, amanhã, qual vai ser o erro que a humanidade vai cometer confiando e acreditando que é certo, sendo que é errado? Porque o entendimento humano acerca do que é certo e errado parece que está em constante mudança. Hoje a gente vê a escravidão como algo totalmente deplorável, algo que deve ser evitado totalmente. Mas pessoas de 200, 300 anos atrás não via problema nenhum. Então, percebe? A gente coloca uma decisão, o progressismo, né? Coloca uma decisão a ser no colo dos homens, sendo que a gente sabe que a humanidade ela tende, por seu decaimento moral, a sempre piorar. Então, a gente percebe daí a controvérsia, né, dessa falácia. E isso que você falou, Ravel, entra no sentido de quê? De que Deus deixa de ser o centro. E o homem passa a ser o centro do universo. E aí a gente vai chegar na corrente. Depois vai ter essa falácia lá, né, que é o humanismo, que o homem ele passa a ser o centro, o homem passa a ser o motivo principal. E eu pergunto, quantas vezes a gente não vê isso dentro das igrejas? Né? A gente observa a teologia progressista fora, mas a gente vê que ela está entrando dentro das igrejas. Como você falou, por exemplo, que você vai perguntar daqui a pouco, né? Vou deixar para você perguntar, sobre a questão dos temas relacionados à justiça social. A gente vai ver isso. O evangelho ele vai perdendo seu foco. A gente vai partir para a segunda pergunta, Jonas. E aí já, mais ou menos aí no que você pontuou, né? Queria saber o seguinte, ó, diante dos nossos problemas atuais, a gente sabe que quando a Bíblia foi escrita, a gente tinha alguns problemas, hoje a gente tem outros. E minha pergunta é a seguinte: a Bíblia ela precisa ser atualizada? E a outra pergunta é se ela pode ser recontextualizada. Explicar a diferença entre atualizar e recontextualizar, e se a gente pode fazer isso com a Bíblia. Ravel, eu vou dar um exemplo de um grande escritor que eu admiro muito, que é C.S. Lewis. No livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai destacar nos 3 primeiros capítulos uma coisa muito interessante. Ele vai falar sobre Deus. E quando ele começa a falar sobre Deus, ele parte do princípio de que existe uma lei que regimenta a humanidade. Por exemplo, nós sabemos que existem leis científicas, como uma delas a lei da gravidade. A lei da gravidade diz que todo objeto é puxado para o centro da Terra pela gravidade. Não tem quem questione isso. Se você derrubar uma maçã aqui em Patu, derrubar lá na Inglaterra, a maçã vai cair no chão da mesma forma. E C.S. Lewis vai apontar que existe uma lei dentro de nós. Essa lei é a lei da natureza humana. Essa lei da natureza humana aponta para uma lei perfeita. Por quê? Porque quando nós erramos, nós pecamos, embora nós estejamos com o pecado na nossa vida, há algo em nós que acende um sinal de alerta. Há algo em nós que aponta que existe uma deconformidade. E para que exista essa lei que aponta, é necessário que se tenha um criador dessa lei. E quando nós chegamos no criador dessa lei, nós encontramos a pessoa de Deus. Deus como esse ser divino que transcende e passa para nós humanos uma lei, ou seja, um conjunto de normas. E esse conjunto de normas, Abel, ele foi quebrado lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou.
eu chamo a atenção para uma coisa. Quando foi oferecido ao homem o direito, né, pela serpente, a tentação, através de Eva, de comer o fruto, de conhecer o fruto do bem e do mal, ali não era nada mais, nada menos do que o homem com desejo de conhecer o mal. Você me diz, por quê, Jonas? Porque ele já conhecia o bem. O bem já estava lá. Ele já conhecia o mal. Ele vai conhecer o mal quando? Quando ele come do fruto. Quando ele come do fruto, ele conhece o mal. E de lá para cá, uma desobediência que começou em comer um fruto, vem causando tantos distúrbios como a gente vem indo. Ou seja, do mal vem só progredindo, evoluindo. Então, quando a gente parte para essa ideia de atualizar a Bíblia, a gente entra dentro de um perigo muito grande, que é o quê? É o desconsiderar os pré-requisitos que Deus nos dá para irmos para o céu. Quando eu faço uma atualização da Bíblia, é como se eu estivesse dizendo que Deus está ultrapassado. Que o Deus do passado não é o mesmo Deus do futuro, e ele mudou. E isso a gente sabe que é uma grande mentira. Porque o Deus de ontem é o Deus de hoje, vai ser o Deus de amanhã. Ele é eterno, ele não muda, não há sombra de variação. Ou seja, Deus, ele é perfeito e ele é a nossa referência fixa, Ravel. Por exemplo, por que Jesus veio quanto homem para a Terra? Para ser uma referência. Se você for ver, através de Adão, nós ganhamos uma vida terrena. A vida terrena nos foi dada, mas através de Cristo nós ganhamos a promessa de uma vida celestial. Ou seja, quando nós olhamos para o homem ele foi criado por Deus. Jesus não. Jesus foi gerado de Deus, ou seja, ele é Deus. Ele tem a mesma essência, a mesma característica. E ele veio à Terra para que pudesse ser gerado em nós um caráter que apontasse para o céu. E esse caráter que aponta para o céu, ele é revelado através das Escrituras, através da palavra de Deus. Tudo que tem aqui dentro aponta para Jesus, que consequentemente aponta para Deus. A palavra vai dizer que Jesus veio para que ele tivesse o quê? Para que Deus tivesse muitos filhos, para que ele tivesse muitos irmãos. Porque quando o caráter de Cristo entra em nossas vidas, nós somos transformados, deixamos de ser homens terrenos para sermos homens celestiais. Aí você me diz, e o que é que entra aí sobre a atualização? Se eu atualizo, eu quebro o padrão. Se eu digo que dentro da Bíblia tem um erro, eu estou dizendo que existem outros erros. Tá entendendo? Se eu digo que a palavra de Deus é a verdade, ela é inerrante, ela não possui nenhum erro, ela é a palavra de Deus. Mas se ela possui um erro, ela não é. Então, a ideia da gente atualizar a Bíblia é como se a gente estivesse querendo abandonar princípios morais e espirituais que regiram a humanidade até os dias de hoje. E fazer isso é muito comparado com o que Jeroboão fez. Nós sabemos que Jeroboão, ele fez o quê? Ele fez um sistema. Quando Israel foi dividido, né, que teve o reino do sul, o reino do norte, Jeroboão se preocupou. Ele disse o quê? Olha, é melhor a gente criar um centro de adoração aqui, em Samaria, porque senão o povo que for adorar lá em Jerusalém, eles vão querer se voltar para o rei de lá e vai querer acabar com a gente. Então, o que foi que Jeroboão fez? Jeroboão criou para si normas. Ele criou para si, se fosse nos dias de hoje, Jeroboão tem criado para si um evangelho. Ele fez a festividade, observe bem, ele fez a festividade no mesmo dia, que era comemorado lá em Judá. Ele montou um sistema de sacrifícios, que também havia sacrifícios lá em Judá. Ele fez sacerdotes, que também havia sacerdotes lá, mas ele mudou o objeto da adoração. Lá em Jerusalém, o objeto da adoração era Deus. Em Samaria, eram os bezerros. Entende? Então, quando a gente vai ver a teologia progressista, ela não é de hoje. É uma teologia que vem reverberando ao longo dos anos, ao longo dos milênios. Jeroboão aplicou a teologia progressista. Olha, é muito parecido com adorar a Deus, só que para vocês não vai envolver esforço. Vocês podem adorar Ele onde vocês estão. O que é dito hoje? Ravel, você não precisa mudar não, Ravel. Jesus aceita seu coração do jeito que você está.
Sabe por que isso acontece, Rafael? Porque entra, que eu creio que é o que você vai fazer a pergunta dele, né, que a gente nem passa o roteiro, mas entra no quê? No sentido do que é o Evangelho. O Evangelho, Rafael, ele não pode se resumir à conduta moral. Cristo não veio na Terra para nos ensinar como é que nós devemos se comportar, não. Ah, Jesus veio na Terra para que você, Rafael, fosse um bom rapaz. Não. O cristão, ser cristão não é um adjetivo. Ser cristão não é um adjetivo. Eu vou deixar para falar mais quando você fazer a pergunta. Mas só para nós completarmos aí nossa pergunta, você falou acerca de atualizar. Sim, falta recontextualizar. Recontextualizar, né? Pronto. Ravel, é o seguinte. Quando a gente vai olhar para o modelo bíblico, nós precisamos entender que dentro da Bíblia não existe atualização. Isso aqui eu acho que para os ouvintes, né, já foi bem claro. Mas quando a gente vai falar sobre recontextualização não é nada mais ou menos do que o quê? É você interpretar a palavra de Deus e aplicá-la considerando o contexto. Mas isso não significa dizer que o contexto vai mudar a palavra, não. Um exemplo disso é o que o apóstolo Paulo faz em suas cartas. O apóstolo Paulo, para apresentar a Cristo, se você for ver, ele lança de argumentos filosóficos. A forma como ele escreve é totalmente diferente. Você vai ver João, no seu evangelho, ele começa dizendo que Jesus era o quê? No original, o Logos. O ponto de partida, ele estava escrevendo para os gregos acreditavam que o Logos era o ponto de partida. Então, quando eu acredito no sentido de recontextualização, eu não falo no sentido da palavra ser mudada, não. Mas no sentido de como a palavra vai ser passada, né? Como a palavra vai ser dita. Porque, por exemplo, nós sabemos bem que a palavra de Deus, ela não muda o conteúdo. O conteúdo da palavra de Deus não muda. Qual é o centro da mensagem do Evangelho? Deus, juízo, arrependimento. A Bíblia se resume em isso. Deus, juízo, arrependimento. São os 3 pontos que a gente vê a palavra de Deus falando mais. Isso desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E quando a gente vai olhar isso, a gente precisa entender que contextualizar não significa mudar. É expressar aquilo de uma forma compreensível para o meu leitor. Imagine se a gente fosse aplicar a lei mosaica e os estatutos. Os fariseus faziam isso. Por isso que eu digo que Jesus não estava interessado em apenas, entendeu? Não estou dizendo que a conduta moral não é correta, nada disso. Mas ele não estava apenas interessado em que as pessoas tivessem uma conduta correta. Isso não era o principal objetivo dele. Eu acho que um exemplo aí, Jonas, a gente pode usar os evangelhos, né? Sim. São 4 evangelhos. Se você for pegar ao pé da letra, não seria necessário a gente ter 4 evangelhos falando acerca de Jesus, né? Já que muitos evangelhos, inclusive, repetem os mesmos textos. Né? A gente poderia, então, ter um super evangelho, vamos dizer assim, onde contemplaria as diferenças, né? Para todos os milagres e parábolas de Jesus estar no mesmo canto. Uhum. Mas cada um dos escritores, eles escreveu de uma forma para seus ouvintes, né? A gente tem Mateus escrevendo para o público judeu, se não me engano, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos, e João ele escreve o que a gente considera como um evangelho universal, né? Que é para o grego, para todo, enfim, para todos, né? Mas a gente percebe, por exemplo, uma característica que eu percebo em Lucas. Lucas ele é muito detalhista. Por quê? Porque ele estava escrevendo para um público grego. Então, ele, lá no ano do reinado de fulano, ele é bem detalhista, né? Mateus, ele dá um foco para, por exemplo, Jesus como o rei. Messias. O rei, né? O Messias. Por quê? Porque os judeus esperavam um rei, um Messias. Então, a gente percebe que o foco da mensagem não foi trocado. Continua sendo o mesmo. Apenas a forma de transmitir. E aí sim a gente deve buscar em Deus a orientação, né, irmão Jonas? Sim. A sabedoria para também trazer o conteúdo da mensagem de uma forma recontextualizada no dia de hoje, no sentido do foco, da essência, do núcleo, mas de como fazer isso.
Porque muitas pessoas hoje, infelizmente, querem ensinar, querem evangelizar de uma forma que talvez, por exemplo, um jovem não entenda. Sim. Vem com aquelas palavras difíceis, né? E que Deus, né? Às vezes o jovem precisa de uma palavra mais quebrada, ou às vezes até mesmo com o idoso, Sim. né? Quer falar de um jeito muito engessado, o idoso não vai entender, você tem que ser dinâmico. Um exemplo que eu gosto bastante de citar é o exemplo de Natan e Davi. Sim, O é profeta Natan e verdade. Davi. Você percebe que Natan ele traz o quê? Olha, rei, tinha um certo homem. Ou seja, ele está trazendo a mensagem de Deus, a mensagem de arrependimento, de uma forma diferente. Uhum. Que fez o rei Davi entender e compreender. Então, nesse sentido de recontextualização da forma como a gente ensina, como a gente repassa, sim, né? Para deixar claro para os amados que estão nos assistindo ou nos ouvindo, né? A gente não está falando aqui de uma recontextualização no sentido principal da Bíblia, tá certo? Do foco da Bíblia continua a mesma, certo? É como se a linguagem mudasse, a estrutura argumentativa pode até mudar, mas a mensagem ela permanece a mesma. E as versões da Bíblia, né? Exatamente. NVI, atualizada, King James, tudo isso, só para que o leitor entenda, né? Bom, Jonas, a gente vai partir para a terceira pergunta, que é qual é o foco central do Evangelho e quais são as consequências da teologia progressista. Aqui a gente pode comparar qual o real sentido do foco do Evangelho e como a teologia progressista quer colocar o foco do Evangelho. Pronto, eu tinha separado um versículo que, na verdade, 3 versículos que se encontram no livro de Isaías, capítulo 45, 9 e 11, que diz assim: um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar. E um filho não se atreve a dizer aos seus pais: por que vocês fizeram que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Eu acho que esse versículo, Ravel, ele resume uma resposta para a teologia progressista, que é quando a criatura quer modelar o Criador. Não é o Criador que modela a criatura, mas a criatura querendo modelar o Criador. E quando nós partimos para um evangelho centrado na pessoa de Jesus, aqui eu vou gostar de falar, porque tem sido uma das coisas que eu tenho me debruçado nesses dias, é acerca de como nós podemos ser parecidos com Jesus. E eu me deparo com a seguinte questão: nós não somos parecidos com Jesus quando nós agimos de maneira correta. Jonas, como assim? Somente isso, Ravel, não identifica que o caráter de Cristo é daquela pessoa. Vou explicar melhor para vocês. Quando nós olhamos para a palavra cristão, a palavra cristão, inicialmente, ela trazia consigo uma identidade, uma característica. Hoje, não. Se passa uma pessoa na rua e ajuda uma velhinha a carregar sacolas, ela diz: meu filho, você é um bom cristão. Você não sabe qual é a religião daquela pessoa. Você não sabe nem se ela acredita em Cristo, mas você chama ela de cristão. Por quê? Porque virou o quê? Um adjetivo. O termo cristão deixa de ser uma palavra que traz uma identidade e se transforma em um adjetivo. Existe um exemplo com isso, você falou, lembrei, acho que você conhece também, que é o de cavaleiro, né? Sim. O cavaleiro antes ele tinha uma conotação real, né? De pertencer a uma linhagem. Hoje não, né? Qualquer coisa que você faça de agrado, assim, você é um homem cavaleiro, né? Você ajuda as mulheres. Mas antes era uma identidade de uma pessoa que pertencia a um grupo social, que tinha um determinado vestimenta, que tinha todo um contexto mais amplo, né? Hoje a gente vê qualquer pessoa podendo ser um cavaleiro. E não importava se ele era educado ou não educado, ele continuava sendo um cavaleiro. Então, quando a gente vai olhar, Ravel, para um evangelho que diz que ser cristão é ter uma moralidade correta, apenas uma moralidade correta, eu deixo o evangelho de lado, Ravel. Eu deixo a mensagem principal de lado. Por quê? Porque eu transformo esse evangelho em uma corrente filosófica. Ah, Jesus veio melhorar a sua vida. Que conversa é essa? Jesus veio para transformar a sua vida. É papo de transformação. Mas aí tem um menino de verdade, é papo de um daiá, sabe? É papo de transformação. Por quê? Porque Jesus, Ravel, ele não veio para mudar uma área da sua vida
Isso, pronto. Ah, Ravel, ele estava precisando dessa área. Então, Ravel é 25% crente. Não. Jesus, ele veio para dar um caráter em nós. Ou seja, é transformação de vida. É eu antigo, o meu eu antigo morrendo, para que o caráter de Cristo possa ser gerado em mim. E esse caráter, quando gerado, ele traz consigo modificações. Então, qual é o foco do Evangelho? O foco do Evangelho é você parecer com Jesus. O foco do Evangelho não é você ter carro, não é você ter casa, não é você ter família, não é você ter bom emprego, não é você ser uma boa pessoa. Não. O foco do Evangelho é o caráter de Cristo ser gerado em você. Porque para que o caráter seja gerado, você tem que ter consciência que você é pecador. Que não há nada que você faça que possa salvar você. Que você não tem nada nesse mundo mais precioso que o amor de Cristo. Ou seja, você se rende a Deus, é uma rendição, você entrega tudo que você tem. Não tem como você servir a dois senhores. Ou você é totalmente cristão, ou você está falando que é cristão sem ser cristão. E eu fico pensando isso por quê? Porque o evangelho ele não pode ser resumido, Ravel, a ter boas características. É claro que um cristão ele vai ter o quê? Ele vai ter os frutos dignos de arrependimento. Mas os frutos eles não vêm antes de uma conversão verdadeira. Alguém pode até questionar, como assim não vem essa conversão? Porque, Ravel, eu posso chegar aqui para você e mudar o meu comportamento. Posso mudar meu comportamento, eu posso me adaptar a esse cenário aqui. E isso não me diz que eu estou salvo em Jesus. O que vai confirmar se eu estou salvo em Jesus é o testemunho que o Espírito Santo dá ao meu espírito. Ou seja, é quando o caráter de Cristo ele é gerado em mim. Por que eu falo gerado? Porque ele precisa nascer. Ele precisa nascer para que ele tome de conta de mim. O que é que Jesus disse a Nicodemos? Que era necessário que Nicodemos nascesse o quê? De novo. Uma criança, quando ela vai nascer, ela é o quê? Gerada. Ela é gerada, Ravel. E nós precisamos o quê? Sermos gerados. Quando nós olhamos para a metáfora, Deus faz uma alegoria maravilhosa. Que ele diz o quê? Que quando a gente vê esse rumor de guerra, a gente vê esse fome, a gente vê esse peste. O que era aquilo ali? O princípio das dores do fim. O princípio das dores do fim. Ou seja, nós estamos sendo gerados neste mundo, Rafael. Por mais que pareça que é um ambiente que não dá para ter filhos de Deus, mas é nesse ambiente que Deus está gerando um novo caráter em nós. E vai ter um momento que esses filhos vão nascer com o corpo transformado, com a mente transformada. Tá entendendo? Nós estamos passando se a gente fosse comparar, é como se fosse uma gestação. Nós estamos sendo gerados por Deus neste mundo para que quando chegue aquele grande dia, nós possamos ser transformados. Nós venhamos a ser novas pessoas, nós venhamos a ter um novo caminho. Porque as pessoas pensam que o céu se resume em você escapar do inferno. Só que o céu não é escapar do inferno. O céu só tem interesse para um crente porque a presença de Deus está lá. Se não for isso, não tem por que eu ser crente. Meu irmão, eu vou ser crente para eu cuidar bem da minha esposa. Não é. Eu vou ser crente para eu ser um bom professor. Não é isso. O crente, ele é feito para o céu. Nós, quando estamos em Jesus, nós somos uma nova pessoa. E uma questão, Jonas, é que existe, por exemplo, dificuldade do evangelho entrar em alguns países. Vamos usar o exemplo aqui do Japão. Sim. Porque os japoneses eles já têm essa conduta moral correta, né? Vamos dizer assim, eles já ajudam as pessoas, os velhinhos, né, as crianças. Eles já têm essa questão de não deixar sujar as coisas, né? De tratar todo mundo com respeito. Todas essas questões de ser uma pessoa educada, respeitosa e de um caráter correto, vamos dizer assim, né? Não defraudar ninguém, não passar perto de ninguém, tudo isso ele já tem. Aí eles olham e dizem, eu preciso de Jesus para quê? Que aí, Ravel, entra um negócio que eu acho que se popularizou muito no Brasil, que é o quê? Eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga, então eu sou Jesus. Sou quase crente. Eu sou quase crente. Mas isso aconteceu por quê? Porque, de alguma forma, os crentes passaram e passam ainda a imagem de que Jesus, ele apenas é uma transformação de caráter.
Ou seja, Jesus se transformou-se, e é isso que a teologia progressista quer, em um coach. Jesus é aquela pessoa que está aqui, Ravel, dando tapinha no seu ombro, te apoiando diante dos pecados que você tem, aceitando os seus pecados, porque a teologia progressista vai dizer isso. Oh, meu Deus, o bichinho aqui, Cláudio, de Ravel, homem. O bichinho de Ravel, a sociedade fez com que Ravel pecasse, e agora Jesus está lá do lado de Ravel, porque você entende, Ravel, que realmente Jesus ele não abandona o pecador, mas qual o pecador? O pecador arrependido. Ravel é o pecador arrependido. Aquele que vive na prática do pecado, ele não tem parte com Deus, Ravel. Aí as pessoas colocam que é como se fosse algo moralmente correto. Não, mas eu dou os dízimos. O que é que dizer? Eu dou os dízimos, eu frequento no sábado, eu faço orações, eu sigo os requisitos de Moisés. E o que é que Jesus vai dizer a Pedro? Olha, se a justiça de vocês não exceder a justiça dos fariseus, vocês não vão conhecer o de Deus. Que é aí que vai entrar a célebre frase. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É porque eles achavam que era algo assim fenomenal que os fariseus estavam fazendo. E eu pergunto hoje, Abel, será que a gente não está pregando um evangelho progressista? Quando a gente vai pregar Jesus, quando nós pregamos Jesus, nós pregamos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é a porta de escape, que Jesus é transformação de caráter, transformação espiritual, renovação, e que nós vamos para o céu quando nós pregamos o seguinte: meu irmão, minha irmã, venha para cá porque Jesus vai ajeitar o seu marido. Seu casamento, as suas finanças, culto da libertação, culto da promessa, culto da restauração, culto não sei de quê. Menos culto a Deus. Porque ninguém está preocupado em ter um caráter parecido com o de Jesus. Está preocupado em performar. Em performar. E quando eu falo performar, é o quê? Ter uma conduta correta. É parecer crente. É tentar passar uma imagem de boa pessoa. Porque para essas pessoas o cristianismo se resume em uma conduta moral. Mas o cristianismo não é isso. Nós precisamos, Abel, entender a quem nós contemplamos. Se nós contemplamos a Deus, nós temos o nosso caráter transformado. Por que Davi era tido um homem segundo o coração de Deus? O que é que Davi tinha de diferente, já que Davi fazia tantas barbaridades? Você quer uma barbaridade maior do que matar o marido da mulher lá? De forma cruel também. Ele foi traiçoeiro, tentou primeiramente enganar, mentindo, né? Porque disse, não, vamos beber aqui comigo e tal. Toda aquela cena que a gente já conhece. Mas a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E Moisés um manso e humilde. Por quê? Porque eles contemplavam a Deus, Abel. Davi, você vai encontrar que Deus, em textos, se não me falha a memória, acho que é em Jeremias, que vai dizer que Deus sente saudade do tabernáculo de Davi. Por quê? Porque Davi contemplava. Davi sabia que era pecador, que era falho, mas ele estava lá, contemplando a Deus. Ele estava lá adorando a Deus. É tanto que você vai ver nos Salmos as composições que ele fazia acerca de como a alma dele ansiava pela presença de Deus. Né? Você vai ver textos em que o Salmo 51, Deus dá-me um coração novo. Sabe, lava-me com isopo. Ou seja, me santifica, Deus, me purifica, porque eu não quero assim, meus ossos estão já se quebrando preso do pecado. Ou seja, era uma pessoa que se quebrantava, era alguém que buscava a Deus. Ele não estava nem aí se ele ia perder coroa, se ele ia perder o reinado. Ele estava preocupado se ia perder a presença de Deus. Ou seja, o foco central de Davi não era as circunstâncias. Não era se ele estava tendo uma visão moral correta para o povo. Era como é que ele estava diante de Deus. Então, o foco do Evangelho é Jesus. E o que é que a teologia progressista faz? Ela quebra essas relações. Ela vai dizer que a autoaceitação, você se aceitar, se aceita, se aceita como você é. Se aceita como você é, sabe? A cruz deixa de ter
um sentido, como o nosso pastor Zé Luiz diz, todo especial, né? Deixa de ter um sentido todo especial e passa a ser apenas um instrumento que lembra o sacrifício de alguém. É como se o evangelho esvaziasse e ele perdesse a sua força. Verdade, Jonas. E só para a gente terminar essa pergunta, a gente falar aí sobre as consequências, né, que isso traz para as pessoas. Quando a gente vai olhar, velho, a primeira grande consequência, sabe qual é do evangelho progressista? É o crente que vai achando que vai para o céu, mas vai para o inferno. Aqueles que Jesus não conhece, dirá que Jesus não conhece. Quando eu digo isso, meus alunos ficam, meu Deus, apartai-vos de mim, malditos. Entendeu? Uma maior consequência que tem é essa. Por quê? Porque o evangelho, baseado em uma teologia progressista, ela faz o quê? Ravel, você está crente em Jesus, Ravel. Você vai para o céu. Ravel, isso não é pecado não, Ravel. Não é pecado você estar escutando aquela músicazinha de forró, não, Ravel. Ravel, não é pecado você estar assistindo aquela série que tem homens e mulheres se beijando, aquela orgia. Não é pecado não, Ravel, em que tem homem com homem, mulher com mulher. Não é pecado não. Então, é normalizado, Ravel. De repente, tá o jovem torcendo para que o casal homoafetivo lá dê certo. Oh, abençoa, Jesus, vem lá. Né? E a gente está falando aqui em sentido de preconceito, nada disso. A gente está falando em sentido de quê? Do que nós acreditamos. Né? Porque uma coisa, Ravel, que aqui a gente precisa pontuar é a gente aceitar. E outra coisa é a gente concordar. A gente deve aceitar que as pessoas têm as suas próprias opiniões e as suas próprias convicções. Até então, Ravel, é dela, é daquela pessoa. Mas a partir do momento que aquela pessoa vem querer colocar as convicções dela na palavra de Deus, para que a palavra de Deus se ajuste a ela, aí nós não podemos concordar. O que a pessoa faz da vida dela é ela. Ela vai pagar o preço da consequência. Você não pode me salvar, eu não posso salvar você, eu não tenho nada a ver com sua vida, sem nada a ver com a minha, Ravel. O que a gente faz ao sair do podcast aqui, as consequências, cada um vai a cá, é de si. Mas quando a gente vai olhar para a teologia progressista, aqui que está um engano, Ravel. Por quê? Porque ela te garante que você está no céu, sendo que você não está. E aqui entra outro ponto que a gente tem visto na nossa igreja, o emocionalismo. Porque a teologia progressista ela vai apelar para emocionalismo. Ela vai exigir que eu esteja no centro. As músicas falam sobre mim, as pregações falam sobre mim, tudo gira em torno de mim. Eu sou a última Coca-Cola do deserto para Jesus. Jesus vai fazer tudo por mim. Não, meu irmão. Jesus vai mudar o quadro, vai mudar a cena, vai botar a roda grande, passar dentro da pequena, porque é por mim. Menino. O culto tem que ser para ele, né? Direcionado a ele, o pregador tem que parar a pregação para... Não, tem que ter uma revelação. E eu me encabulo, sabe por quê? Porque até eu acho que essa pessoa se acha nem a terceira pessoa da Trindade. Não, ela é a Trindade toda, porque Jesus Cristo no deserto, padecendo, sendo tentado de Deus, deixou ele lá. Aí tá a pessoa que qualquer coisa mentiu pro patrão, o patrão descobriu, o patrão demite ele chega no culto e faz: ô Cláudio, olha por mim, porque eu tô no deserto, tamanho do mundo, o inimigo tá furioso na minha vida. Que furioso, meu irmão, foi você que tem que manter-los mesmo. Aí o mesmo jeito acontece aqui, Ravel, teologia progressista. Tudo dando rodar. Ravel, depois que eu comecei nisso aqui, Ravel, tá tudo dando certo na minha vida. Você acredita? Não teve mais engano, só pode, Ravel. Qual é aquele princípio? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Meu amigo Satanás, você já tá do lado de Satanás, você não é para querer mexer na sua vida mais pra quê, homem? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, seus de manteiro, as suas coisas, tudo ruim vai acontecer. O Espírito Santo você vai silenciar, porque você vai dizer que é coisa de quem é radical, que é coisa de quem é crente demais, quer ser crente demais. E tem gente que faz, sabe o quê? Às vezes é a palavra de Deus. Aí diz, não, é porque fulano é torneira apertada demais. Fulano é torneira... Porque tem disso, Ravel. Tem disso, mas teve alguma passagem que me faz lembrar que é o quê? Aquele que está sujo,
se suje mais. E aquele que está limpo, se limpe mais. Eu sei que nós somos falhos, que nós cometemos erros, mas o foco do Evangelho não pode se resumir a mim. O foco do Evangelho deve se resumir a Deus. É a pessoa de Jesus e é nessa pessoa que nós buscamos almejar. Verdade. Então, espero que você tenha entendido aí qual é o foco do Evangelho, tanto para nós cristãos, como também para as pessoas que defendem a teologia da progressista. E nós vimos também as consequências, né, da gente defender essa falácia e acabar que a gente vai chegar ao inferno pensando que a gente vai para o céu. Né? E a gente sabe que, infelizmente, haverá muitas surpresas quando a gente for para o céu ou inferno. Né? Haverá bastante surpresa. Deus tenha misericórdia de nós. A quarta pergunta, Jonas, que eu tenho para lhe fazer é como é que essa falácia ela enxerga o pecado e a necessidade do arrependimento. Não existe arrependimento. Não existe pecado. Tudo depende. Tudo depende. Depende de quem fez, depende de como foi feito. Em que situação. Em que situação. Para a teologia progressista, Rafael, é a melhor bagaceira que uma pessoa pode escolher. Por quê? Porque você pensa que você está com Deus. É tipo, eu vi um meme que eu achei muito engraçado, que eu disse, isso aqui é muito teologia progressista. O cara postou assim, de noite adorando a Deus, né? Ele e a esposa dele, no domingo, adorando a Deus, assim, buscando ao Senhor. Aí, quando era no outro dia que os caras rolaram a história, estavam ele com a Heineken no carnaval dançando. Aí o pessoal, tudo é manter o equilíbrio. Tudo é manter o equilíbrio, né? O pessoal dizendo. Então, o que é que acontece com isso aí? A gente vê que existe uma quebra na relação entre o pecado. Ravel, se não existe pecado, olha como isso é interessante. Se não existe pecado, Ravel, não tem a necessidade de ter um Salvador. Não. Se não existe pecado, não tem motivo de existir um Salvador. Então, se não existe pecado, não tem motivo de existir Cristo, o Salvador. Então, se ele não veio salvar os nossos pecados, ele veio apenas distribuir paz e amor. Ah, mas é porque Jesus andava com as prostitutas, andava com os homossexuais, andava com os publicanos. Rapaz, a Bíblia diz que realmente Jesus tinha encontros com essas pessoas. Mas na Bíblia não aponta que Jesus vivia como ele, não. E também não aponta que depois que essas pessoas conheceram a Jesus, permaneceram do mesmo jeito, não. É verdade. Houve uma mudança de vida, Rafael. Houve uma transformação. Era ex-prostituta. Vai e não peques mais. Era ex-homossexual. Era ex-ladrão. Era ex-mentiroso. Sabe? Era ex. Quando encontrou Jesus verdadeiramente, foi deixado. Então, quando a gente vai olhar isso, a teologia progressista não diz isso, não, Rafael. A teologia progressista diz o quê? Rapaz, se Jesus fosse no dia de hoje, Jesus estava lá no Rio de Janeiro, no meio do Bar de Fontes. Com a Juliette, o progressivista vai dizer isso. Mas não é de acordo, não, viu? Se Jesus quebrou as coisas que estavam na casa do Pai, você imagina, Rafael, as demais coisas, né? Desse mundo. O tamanho de como Deus vê tudo, né? Ele bem que ele é muito misericordioso com nós. Amém, irmão João. Então, eu acredito que a gente já conseguiu tratar, né, dos pontos que a gente tinha da lição. Nossa lição era dividida em 3 pontos, né? As principais características da teologia progressista, que a gente já abordou, né? A gente já falou sobre a relativização, né? O subjetivismo. O segundo ponto da nossa lição era sobre a visão bíblica, sobre a verdade, que a gente já tratou, né? A ser Cristo no centro, como é que essa falácia tem o foco do cristianismo. E o terceiro ponto era sobre a consequência para a fé cristã e para a igreja, que a gente também já tratou, né? Então, a gente já tratou todos os pontos. Então, eu queria deixar aberta a oportunidade, Jonas, agora para você dar suas considerações finais, também fazer seus agradecimentos. Rafael, eu acho que eu vou finalizar dizendo o seguinte, que tudo que nós tivemos em nossa vida, nós colocamos sobre a palavra de Deus. Se a palavra de Deus, ela dá aval para você fazer isso, siga em frente. Se não, saia fora. Porque nós precisamos buscar uma maturidade e uma fé que não é baseada apenas no sentir, mas no viver. Nós ficamos esperando sentir a presença de Deus,
mas poucas pessoas querem viver em Deus. Então, que hoje nós possamos deixar isso, né? E nós temos cuidado com quem nós estamos sendo influenciados. Por que eu tenho me influenciado? E o que é que eu tenho assistido? O que é que eu tenho ouvido? O que é que eu tenho anunciado? Então, que nós deixamos de sentir uma fé, mas nós passamos a viver ela, porque quando nós vamos olhar, a palavra de Deus, ela permanece. Eu e você podemos passar, mas a palavra de Deus permanece. Eu posso ter cometido algum erro gramatical aqui, falando, algum erro, mas a palavra de Deus não é. Ela é certeira e ela tem uma direção. E ela não vai em vão ao coração do homem. E eu agradeço a todos que estiveram assistindo, que Deus abençoe, e domingo vamos estar juntos debatendo esse tema. Amém. A gente quer agradecer a cada um de vocês que estiveram ouvindo ou vendo o nosso Dejadcast, né? Quero agradecer o Diácono Jonas pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui, ao irmão Cláudio também, Diácono Cláudio, por estar nos gravando, a todos que estão nos ouvindo, por todos que apoiam esse projeto, e até a próxima aula, se Deus nos permitir.